Tá, pessoal, então, hoje a gente vai ver, né, mais ou menos naquela linha que a gente viu na aula passada, como é que funcionaria a questão de alguns métodos da classe string, certo? A gente viu alguns conceitos básicos, viu como é que poderiam ser usados. Eu vou tentar levar essa aula mais ou menos do mesmo jeito da outra. Talvez eu corra mais um pouquinho para que a gente consiga concluir hoje, certo? É, então, vamos lá. A classe string, pessoal, ela tem métodos intrínsecos dela, então não é uma função à parte, não é de uma outra biblioteca, já é da própria classe, que permite a gente manipular, mais uma vez também, para que eu possa criar uma coisa mais estruturada com as minhas strings, né? Então, isso é interessante, por exemplo, quando eu quero gravar essas informações em um arquivo, por exemplo, ou quando eu também quero usar o terminal para estar exibindo as informações, tentar deixar uma interface um pouquinho mais amigável. Então, em relação à formatação, a gente tem uma quantidade razoável de métodos. De maneira geral, eles são fáceis de entender porque eles lembram a formatação de um arquivo, por exemplo, do Word, certo? Então, você tem, por exemplo, o método center, né? Então, ele vai centralizar ljust, rjust. Então, ele vai justificar a esquerda e justificar a direita. Capitalize vai transformar todas as letras em maiúsculas. Title, a primeira letra de cada palavra é maiúscula. Lower, todas as letras são minúsculas. Não, desculpe. O capitalize, todas as primeiras letras, todas as palavras ficam com a primeira letra maiúscula. Aí o título é só a primeira letra da primeira palavra que você tem na string. O lower todas vão para minúscula, o upper todas vão para maiúscula. E swap case, quem era minúscula vira maiúscula, quem era maiúscula vira minúscula. Tá. Então, e sempre, pessoal, eu uso, como tem aqui, ó. Eu não vou colocar, por exemplo, center e dentro do center eu coloco a string. A minha string ponto center, certo? Porque é um método dessa classe. Eu não vou entrar nos detalhes sobre isso, pelo menos não nessa aula. Talvez mais à frente eu fale um pouquinho a você sobre essas questões de métodos e funções, certo? Mas basicamente o método, ele é do objeto que você está manipulando. Por exemplo, se eu tenho uma lista e eu quero executar um método dessa lista, eu pego essa minha lista A e vai ser A ponto o que eu quero fazer com ela. Se eu estou usando uma função, o meu objeto ele é um argumento da minha função. E aí eu vou pegar e vou colocar minha função e dentro teria a minha lista A. Um exemplo bem clássico disso seria, por exemplo, a função len. Né? Se eu quero o tamanho da minha lista, eu posso usar essa função, onde eu coloco len e dentro dos argumentos é que eu coloco a lista que eu quero encontrar o tamanho, certo? Eu não sei se a gente viu muita coisa de métodos de lista, mas pelo menos a função ficou clara. Aqui é a ideia do método. Então, ao invés de criar uma função center e dentro da minha string, não, é a string.center. A mesma coisa vão ser os outros objetos nas outras classes. Dúvidas até aí, pessoal? Posso seguir? Pronto. Então, pessoal, lembrem de, se tiver dúvida, levanta a mão aí que eu vejo, certo? Eu estou sem o fone porque está meio estranho hoje para mim, beleza? Tá, então vamos ver. O último método seria o fill, certo? Então ele basicamente preenche uma string com os espaços com zero, né? Tá, vamos lá. Depois eu digo porque aqui isso aqui tem um motivozinho, principalmente para quem tem um pouquinho de toque, que é legal. Então, aqui está um exemplo, certo, pessoal? Eu vou sair rapidamente aqui da apresentação e vou trazer o Python para a gente começar a mexer com isso daqui, certo? Então, não vou me demorar muito aqui,
porque aí eu vou deixar para vocês mexerem um pouquinho, rapidinho nisso daí. Talvez eu só adiante antes de fazer aquela pausa para vocês fazerem algum exercício. Como eu disse, para tentar adiantar um pouquinho o conteúdo, senão a gente não vai concluir essa parte de strings nessa semana. E próxima semana eu já quero estar trabalhando com listas, porque aí começa a abrir um leque grande de coisas que a gente vai poder fazer. Tá. Então, deixa eu fechar aqui. A gente tem alguma visão dessa... Tá, vou colocar então, na verdade, do lado de cá. Pronto, ó. Então, se eu quero... eu tenho um texto aqui qualquer, certo? Então, vou pegar aqui o mesmo. Formatação de strings. Certo? Então, se, por exemplo, eu quero ter um texto e eu vou ver formas diferentes de manipular. Então, vou pegar aqui o texto igual a meu texto. Meu texto. Fiz uma baguncinha com ele aqui, porque depois, na hora que a gente usar o swap, ele fica mais legal, certo? Então, tenho aqui o meu texto, certo? Que é meu texto. E vou imprimir aqui rapidamente ele, só para a gente ver, né? Melhor, vou fazer uma coisinha mais útil, né? Assim, início do programa. Digamos que você quer informar alguma coisa ao seu usuário. Então, vamos fazer uma coisa mais já bacana. Então, vamos aqui rodar, mais uma vez salvar como teste. E puxar para cá. Pronto, então exibiu aqui, certo? Mas aí eu posso querer, por exemplo, fazer uma coisa meio enquadrada, né? Tentar fazer uma estrutura que as coisas sempre se mantenham no lugar. Então eu posso pegar e pensar assim, só, eu vou trabalhar como se eu tivesse com uma caixa de 30 caracteres. E eu vou usar essa minha caixa de 30 caracteres. Então, como é que eu posso fazer, né? Ao invés de usar simplesmente isso daqui, ó, eu posso usar o center para centralizar e eu vou voltar aqui na transparência. Eu posso dizer o tamanho, eu tenho que dizer, na verdade, o tamanho, né, que vai ficar a minha string, né, centralizada, e opcionalmente o caractere que eu quero que preencha os espaços sobressalentes. Se eu não colocar nenhum caractere, vai ser o espaço em branco mesmo, certo? Então, se eu pego, eu disse 30, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer texto ponto center. Nesse momento só vou colocar 30. Então, vamos ver o que é que acontece. Tá vendo, ó? Ele pegou aqui um espaço de 30, vem até aqui, ó, e preencheu em branco o sobressalente. E como eu coloquei em center, ele colocou a minha string propriamente dita no centro desse espaço de 30 caracteres. Eu posso colocar um caractere, né? Não quero ficar em branco, quero que fique um negócio mais estiloso, né? Então vou usar aqui, ó, o asterisco. O asterisco, o jogo da velha. Então tá vendo, ó? Todos os meus espaços sobressalentes, eles são preenchidos com isso daqui. Se eu tiro um pedaço do meu texto, ele adequa para que fique sempre os 30. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos assim que funciona. E o justificado, e seja pela direita ou pela esquerda, vai funcionar basicamente do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui, mudar, ó, eu acho que fica mais evidente, rjust. Então, ele justificou
à direita, né? Tem umas inversões na cama, então, mas eu estou certo de que essa é a direita. E eu posso usar o L-Just. E aí ele vai alinhar à esquerda. Do mesmo jeito, se eu coloco vários caracteres, ele faz isso para mim. Vamos fazer aqui um teste legal também. Né? Eu vou fazer uma coisa, vou substituir isso daqui. Então veja, pessoal, que eu posso, se vocês olharem aqui embaixo, que eu posso ir criando uma certa estrutura, né? Vou colocar aqui 50, fica mais bonitinho. Mais visível. Então eu posso ir criando uma estrutura mais organizada de como passar as informações que eu quero passar para o usuário, né? De uma forma um pouquinho mais bonitinha, de uma forma um pouco mais atraente, claro, dadas as limitações, que não são poucas, do uso do terminal. Então, vamos voltar novamente aqui. E aí eu posso usar, claro, né, o capitalize, o title, lower, upper e o swap case. Então, eu vou usar alguns desses aqui só para ilustrar, né, mas eles vão basicamente manipular as letras, trocar ela por minúscula e maiúscula. Um uso, não vou dizer não qual é o uso, porque esse vai ser a próxima atividade. Então, eu posso pegar aqui o meu texto, ó. Vou colocar ele, as palavras meio bagunçadas. Início do programa. Tá. E aí fica mais visível as coisas. Então, eu venho aqui, print. Capitalize. Não tem argumento, tá vendo? É só um método sobre a função. Então, tá vendo? Então, ó, a minha primeira letra ficou maiúscula e todas as outras minúsculas. Veja que eu tinha várias letras maiúsculas alteradas por aqui. Title. Aí, todas as minhas primeiras letras ficaram maiúsculas, tá vendo? É a ideia de quando você está fazendo um título, né, em uma seção do Word, por exemplo. Né? Todas as primeiras letras são maiúsculas. Né? Deixa eu ver, o upper, vou usar o upper aqui. Todas as minhas letras ficaram maiúsculas. Se eu colocar o lower, vão todas ficar minúsculas. O swap case. Quem era maiúscula ficou minúscula, quem era minúscula ficou maiúscula, né? Então, assim, pessoal, e o zero lá, né? Vou pegar aqui o Zefil. Zefil 50, né? 50. Então, basicamente, eu jogo zero antes disso daqui, certo? Eu disse que eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu estou generoso. Pessoal, por exemplo, aonde é que eu posso usar, e aí é bastante útil, a questão de jogar todo mundo para upper, todo mundo para maiúsculo, ou todo mundo para minúsculo. Eu posso, com isso, pessoal, lembrem lá do programa anterior, né, que eu tive que pegar, olhar na tabela ASCII para ver qual era a diferença entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula, só que a mesma letra. E depois disso,
é que eu fazia lá a minha relação para encontrar quem era que era maior e quem é que era menor. Uma outra solução muito mais simples é simplesmente usar uma função como essa e você joga todo mundo para maiúsculo ou todo mundo para minúsculo. Então, se a palavra já estava em minúsculo, já fica em minúsculo. Se a palavra já estava em maiúsculo, já fica em maiúsculo, certo? E isso, pessoal, é bom porque dá um pouco mais de robustez. Imagine que você pede, por exemplo, para o usuário dizer lá a operação. Então, você diz lá a operação e o cara escreveu em minúsculo, escreveu em maiúsculo. Então, se você joga para isso, pelo menos isso daí não vai gerar um erro. Né? De o cara escreveu que era a operação seno, só que ele escreveu o primeiro S maiúsculo e o resto minúsculo. Ou ele escreveu tudo minúsculo, escreveu tudo maiúsculo. Então, são condições diferentes. Você pode usar essa ideia para resolver isso daí. A outra coisa do zero fio é você pode, digamos que você vai montar uma lista de números. Você pode usar esse zero fio para manter todos os seus números sempre com a mesma quantidade de caracteres, né? Imagine que você tenha 150, 200, 3059. Aí você bota um zero fio com 5. Então, por exemplo, 3000, ele ia ter 0, 3000. O 1 seria 00001. Então, ficariam todos dentro do mesmo formato. Às vezes, na hora de montar uma tabela, na hora de apresentar, você consegue manter um sistema como se fosse uma coluna única, certo? E o que eu vou querer que vocês façam agora é um código simples, certo? Mais uma vez, você vai pedir uma informação ao usuário, né? Então, já usem essa ideia do de centralizar, para fazer uma carinha um pouquinho mais bonita, né? E basicamente o que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pedir para o usuário lhe dar 2 valores, certo? Deixa eu pensar aqui como é que vai funcionar a coisa. Um valor só, um item só. Vamos fazer assim, para ser rapidinho. Um valor n que vai ser o número de números que ele vai digitar, certo? Então, ele vai dizer n igual a 5. E aí você vai chegar, vai pegar o seu nzinho lá, né, o 5, e você vai rodar um código 5 vezes. E nesse código você vai pedir o número de fato ao usuário, certo? Números inteiros. E o que eu quero que vocês façam é depois, ao final, né, dos 5 números serem inseridos, exibir uma lista de números com todos sempre do mesmo padrão, uma coluna de mesmo tamanho. Aí vocês podem definir um número padrão, bonitinho já, ou vocês podem pensar em algum esquema mais sofisticado, onde, por exemplo, você poderia ver qual foi o maior número digitado. O maior número foi 1059, então eu tenho 4 dígitos. Então, eu vou pegar o meu Z-fio aqui com 4 dígitos. Mas não precisa para agora, não. Quem conseguir fazer rápido, pode tentar fazer isso. Quem não, vai fazendo. Dúvidas, pessoal? Então, pode ir lá. Vou parar aqui de compartilhar, ok? Estou por aqui. Pessoal, vamos lá? Então, assim, eu não vou fazer uma interface muito bonitinha, isso eu vou deixar para vocês, né? Mas eu vou dar a ideia de como é que podia ser resolvido. Eu vou tirar novamente aqui o fone, se alguém precisar, é só mandar uma chamada aí. Então, pessoal, o que a gente vai fazer basicamente é o seguinte. Então, eu tenho que entrar, né, com um input para pegar o número de iterações que eu vou precisar, né? Ou seja, quantos valores eu vou querer que o usuário me passe. Então, input, digite o número de amostras. Pessoal, compartilha. E aí eu vou fazer basicamente um laço for, né? Para ir Aí, professor. dentro desse range aqui que iria ter n. Eu vou agora fazer novas perguntas, né? Melhor, uma nova pergunta ao usuário.
Vou botar aqui valor igual input, digite o valor. Não estou fazendo nenhuma forma de verificação, pessoal, mas talvez ainda até o final da aula de hoje, talvez só na próxima aula, não sei se vou conseguir terminar, eu vou mostrar a vocês porque a classe string ela tem funções, tem métodos que nos permitem, por exemplo, antes de tentar fazer uma conversão, verificar se o número é um inteiro, né, se é um número complexo. Então, o valor, né, eu disse que vou assumir como sendo inteiro. Tá, peguei aqui o valor, certo? Na verdade, nem preciso converter inteiro, porque eu não vou salvar em uma lista. Vou pegar esse valor e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar agora a minha coluna, né? Então, eu vou criar aqui um texto. Todos, por enquanto, não tem nada. Então, eu vou adicionar esse meu valor aqui em todos, né? Então, todos vai receber todos mais valor. Veja que valor ainda não é numérico, eu não converti. Ele vai ser um número inteiro, mas no formato de string. Mas vou colocar aqui um barra n. Isso daí vai dar uma quebra. Então, nesse momento, o que eu vou ter, pessoal, é simplesmente o valor. Né? Eu vou executar aqui, só para mostrar a vocês rapidinho. A todos. Então, o número de amostras, 3. 3. Ah, aqui eu esqueci de colocar para converter. Professor, 3. E aí eu vou colocar o valor. 12. Boa. Ai, ai. Oxe. Tá compartilhando agora, pessoal? Peço desculpa aí, certo, pessoal? Então, tá aqui a tela. E é o complicado. É pior que hoje minha audição não tá lá muito boa, não. Aí quando eu coloco desse lado não serve para nada. E desse lado tá meio ruim. Fico me perdendo. Mas vamos lá. Então, eu vou digitar aqui o valor, né? Eu já digitei 12, 379 e 15. Pronto. Então, estão aqui os meus números, certo? Só que ele ainda não está naquele formatinho bonitinho que eu tinha dito. Então, eu só vou agora aqui, antes de colocar o valor, eu vou usar aquela função zfill. E vou dizer que são 4, né? Então, eu estou trabalhando com strings de 4 caracteres. E aí, vamos ver como é que fica. Vou colocar os mesmos valores. 12, 379 e 15. Aí como fica. Ó. Fica legal, né? E aí você imagine que eu poderia ter várias colunas. E isso daqui faria com que eu tivesse uma noção bem melhor do que é que eu tenho em cada coluna, né? Inclusive, já anote aí, porque talvez eu esqueça, mas já vai ser atividade para vocês fazerem depois daqui, justamente isso, vocês criarem várias colunas e cada coluna ter um sentido. Tipo assim, aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, aqui é o valor de C. E em cada coluna eu ter justamente essa forma de apresentar. Ok, pessoal? Dúvidas? Beleza, então vamos voltar aqui, né?
Uma outra coisa bacana que a gente pode fazer, pessoal, existem algumas formas de manipulação onde a gente pode remover ou alterar caracteres da nossa string. Podem falar aí. O senhor pode voltar ali rapidinho, só para a gente poder tirar um print já que terminou, porque como foi rápido, não deu tempo de ir. Tá, eu tô gravando, viu? Assim, aí depois... É verdade, é verdade. Não, mas Tá bom, é vamos verdade. tirar o print, é mais garantido. Tinha duas pessoas, era um print também? Era, Tawane queria isso também. Então, aí aqui com esse método, pessoal, eu consigo remover caracteres, né? Então, por exemplo, eu posso remover coisas que eu não quero que apareça na minha string, por exemplo, espaços duplos, né? Ou tal tipo de caractere. E isso é também bastante interessante. Vocês vão ver, principalmente quando a gente precisa manipular números dentro de strings, né? Então, isso é bem interessante mesmo. Então, eu posso remover esse método stripe, lstripe e rstripe, eles funcionam para isso. No caso do stripe, ele pega todos os caracteres que você está dizendo que quer remover, ele pega do início da string e do final da string. Do meio ele não mexe, né? O lstripe pega os da esquerda, o rstripe pega os da direita. E a gente também tem o método replace, né, que a gente usa para substituir caracteres, mas que a gente pode também usar para remover. Por exemplo, eu posso chegar e substituir os espaços duplos por um espaço simples. O que eu estou fazendo é remover um espaço. Eu posso também substituir determinado caractere. Eu posso também substituir um determinado caractere por um espaço vazio. Não é o espaço, né? As duas aspinhas juntas, sem nada dentro. Então, eu vou, de fato, remover aquele caractere. Então, isso acaba sendo também bastante útil. Eu só vou ver se tem... Tá. O template já muda um bocadinho. Então, vamos fazer aqui, certo? E eu vou deixar vocês depois fazerem um pouquinho. Então, vou apagar aqui. Não vou colocar espaço, eu vou colocar um caractere visível, porque aí fica mais evidente. Pessoal, detalhe importante que eu acabei esquecendo de comentar. Veja que esses métodos que a gente está usando, center, rjust, capitalize, eles não mudam o valor da minha string. Eles criam uma nova string com base naquela que você estava usando e depois ele refaz, certo? Se eu pego aqui, por exemplo, eu vou dar um print em valor. E vai aparecer, provavelmente, o último valor. Né? 3, não, vou botar só 2. 2, 1, 2. Pronto. Então, eu dei um print aqui em valor. Veja que aqui eu peguei e alterei essa string para aparecer dessa forma. Mas veja que valor mesmo, o conteúdo que estava gravado nessa variável, ele não foi alterado. O que eu fiz foi criar uma cópia do conteúdo de valor, alterar essa cópia. Eu não mudei o valor original. Existem métodos que alteram o valor do seu objeto. Existem métodos que criam cópias do objeto e fazem a manipulação em cima de uma cópia e retornam uma cópia. Ok, pessoal? Então, isso é importante para que às vezes você... Eita, eu estou colocando aqui o Zefio e não está mudando, né? Porque você tem que salvar, né? Se você quiser isso aqui, você teria que pegar e dizer, A igual a Zefio. Ou, como eu estou fazendo aqui, todos igual
mais igual, aí sim eu armazeno o que foi alterado. Voltando aqui, então vamos lá ao rstripe e o lstripe. Então, meu texto, eu vou pegar basicamente esse aqui e vou colocar um caractere qualquer. Então, eu venho aqui, ó, vou dar um print no texto. E vou dar um print no texto. Ponto stripe. E vou dizer o que é que eu vou remover. Eu vou remover esses caracteres aqui. Já vou colocar todos, certo? rstripe. rstripe. Vou jogar umas bagunças aqui no... Tá vendo? O primeiro caso, o texto original. O segundo caso é o stripe. Então, o que vinha antes e o que vinha depois, eu removi. O do meio ficou intacto. O rstripe, então, removi os da direita. E o lstripe, removi os da esquerda. Ok, pessoal? Então, basicamente isso. Veja que o do meio continuou intacto. Dúvidas? O outro era o replace. Tem mais alguma coisa? Deixa eu só confiar. O replace tem o stripe. Aqui. Eu posso remover, ó, vou colocar aqui, trocar por dinheiro. Então, vou dar um replace, certo? Então, veja, todos os meus caracteres foram trocados pelo caracterezinho do dinheiro. Pessoal, prestem atenção também que, mais uma vez, ó, o meu método, ele cria uma cópia do meu conteúdo. Ele não altera o valor original. Né? Eu tinha aqui o meu texto. Ó, veja que eu sempre estou trabalhando com o mesmo. Aqui é isso aqui é basicamente esse meu primeiro texto, trocando apenas esses caracteres, ok? E eu posso usar isso daqui, pessoal, para remover, dar um stripe, só que um stripe um pouco mais robusto. Boa, fiz uma grande mudança. Troquei o jogo da velha por ele mesmo. Então, veja, eu removi todos e substituí por nada. Né? Veja que isso é diferente de se eu substituísse por um espaço em branco. Tá vendo? Então, o replace ele serve para isso. Uma outra coisa é que o replace você tem controle. Eu posso dizer o seguinte, eu vou trocar 9. Não vou trocar todos, vou trocar 9 caracteres. Então, ó, ele trocou 9 por espaço e os que sobraram, sobraram. É como se você tivesse um laço for, né? Encontrou o primeiro, troquei. Só que antes você ia até o final da string, agora você vai até ter trocado 9, né? Troquei o primeiro, o segundo, o terceiro, não, isso não é, o quarto, o quinto, já troquei 9. Então aqui eu já interrompo esse meu ciclo. Ok, pessoal? Então isso é basicamente o método, o stripe e o replace, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Né? Eu quero que vocês peguem o código anterior e você simplesmente permita que Você vai fazer isso com Você pode trocar, mas você permite o seguinte, que o usuário coloque espaços. Né? Então, faça o teste agora
né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, vamos ver como é que vai ficar. 3. Tá vendo, ó? Bagaçou com o que eu estava fazendo, né? Ele não incluiu nenhum zero porque já tinha mais do que 4 caracteres. Então, eu quero que vocês, em casos que o usuário coloque o espaço, você remova o espaço, inclusive entre números. Olha lá. Então, se tem alguma coisa aqui, era na verdade para aparecer 123, ok? Beleza, pessoal? Vou deixar vocês aí, Graças aí, sempre colocando o probleminha, né? Valeu, Graça. Então, vou deixar vocês aí fazendo e qualquer coisa, estou aqui. Vou deixar uns 5 minutos. Vamos lá, pessoal? Então, aí todo mundo fez? É bem simplesinho, né, pessoal? O que vocês vão fazer, basicamente, é usar o replace, né? Como é para colocar antes e depois, vocês podem usar... Isso aqui vai ser um string, então replace os espaços em branco por nada. E não vou limitar a quantidade, né? Todos eu vou remover. Isso já deve ser suficiente. 3, então, ó, espaço, 2, espaço, espaço, espaço. Tá. E aí, todos, tá bom. Aí vê, ó, tá vendo? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Beleza, pessoal? Vamos aqui de novo. Para... Tá, pronto, o template. Então, a gente viu o uso lá daquela função .format, que é bem interessante. Mas existe uma coisa que é um pouco mais forte, né? E que acaba sendo mais útil em vários casos, que é a função template. Ela vai fazer algo similar ao o format, só que você não precisa ficar mantendo o tempo inteiro todo aquele texto, que pode ser um texto grande, e colocar onde é que vai ter alteração. Você só vai criar um template inicial e depois você só coloca os valores, certo? E isso daí, lembra do que eu comentei lá do meu chefe, que fazia um texto todo, né, lá das atas. Então, num caso como esse, um template é muito interessante, porque o texto é grande, então se você fica sempre repetindo isso lá, por exemplo, dentro de um loop, fica ruim, né, de gerenciar. Então, isso ajuda nesse sentido, deixa o seu código mais compacto e ele tem algumas questões que ajudam bastante, né? Deixa a coisa um pouco mais segura no sentido de não estar travando o código de qualquer forma, né? Por uma besteirinha ali que você não tinha percebido. Então, vamos ver como é que acontece aqui a mágica do template. Vou colocar aqui. Então, como é que vai funcionar o template? A primeira coisa é que eu preciso importar ele, certo? Então, eu vou importar ele da classe string. Então, a partir de string, da classe string, eu vou importar
template. Então, template é essa função aqui. E aí, o uso é bastante simples, né? Eu vou criar o que seria o meu template, que seria o texto, e vou colocando dentro dele aonde eu quero inserir informações variáveis, né? Que vão vir sei lá, da dinâmica da coisa acontecendo. Então, por exemplo, eu posso criar aqui o meu template, S igual a template, e vou criar aqui, ó. Eu posso assim, ó, a casa de nome é muito bonita. Ela fica na rua. Nome, rua. Né? Número. Então, eu tenho 3 informações aqui dentro do meu texto e eu quero que isso aí eu faça para várias pessoas. Né? A casa de fulano é muito bonita. Né? Ela fica na rua tal, no número tal. Né? Então, já tenho meu template e o que eu preciso fazer agora é simplesmente criar um string usando esse template. Eu não vou... o template em si não vai ser a string. Eu vou pegar aqui um string, ó, texto, vai ser igual ao meu template, e aí eu vou agora substituir essas chaves, né? Isso aqui vão agora ser chaves, né? Chaves do dicionário, aquele elemento dicionário que a gente tinha feito, já tinha visto. Então, isso aqui são as chaves do meu dicionário e eu vou substituir. Então, no meu template S, eu vou substituir e eu vou dizer cada uma das chaves. Então, nome igual João. Qual é o próximo? Rua. Tem rua, já tem na rua. Sei lá. Rua A. Número 27. Vou dar um print. Isso. Então, a casa de João é muito bonita. Ela fica na rua A, número 27. E eu posso usar isso, pessoal, quantas vezes eu quiser. Não preciso mais ficar toda hora criando esse texto. Eu posso chegar agora, vem aqui, ó. Inclusive direto no print. Print. Manuel. B. 58. Eu vou usando esse template. Então, é uma forma muito mais controlada. Além disso, eu posso criar uma estrutura de dicionário e jogar lá direto. Posso fazer isso aqui. Eu tenho um dicionário D. Basicamente, vai ser formado por isso daqui. Só que não é igual, né? 2 pontos, 2 pontos. Então, minha chave nome, tem Manuel. Minha chave rua. Olha, Manuel não, botar fulano. Rua C. E minha chave número 36. Então, vou agora dar um print aqui. S ponto já jogo direto o dicionário. Melhor, vou ainda até fazer uma baguncinha aqui. Uma bagunça pequena. Para não gastar tanto tempo.
Esqueci aqui. Esse ponto substituir. Pronto, a casa de fulano é muito bonita. Ela fica na rua C, número 36. Então, veja que não tem importância a ordem que eu coloco os elementos, né? É uma das principais vantagens de você usar a estrutura de dicionário. Um detalhe importante, pessoal, principalmente porque, veja, isso, você pode estar rodando em um código automático e determinada informação ela pode não existir ainda. E se você tentar escrever, vai dar ruim. Ó, erro de chave. Não existe a chave rua, né? Então, como é que você pode fazer para lidar com isso? Pelo menos não seria a solução melhor do mundo, mas pelo menos evita que seu código pare. Né? Você pode usar uma substituição segura, que é esse save substitute aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, save substitute. Agora não fechou. O que aconteceu, vou puxar para cá, é que a chave que estava faltando, ele manteve como se fosse um texto. Ali o caba ratou. Um cifrão ali, às vezes ele queria escrever um número. Não era uma variável, né, a ser inserida. Então, ele mantém a estrutura que a gente colocou no nosso template. Certo? Então, evita que o nosso código feche. Não é ideal, mas pelo menos evita que a gente tenha uma geração de erro e que o código feche. Dúvidas em relação a isso aqui, pessoal? Posso passar? Eu não vou colocar nenhuma atividade agora com um template, mas sugiro, porque eu acho que já está... Não, tem bastante coisa ainda. Eu acho que na aula de hoje não dá não, mas eu vou deixar para a próxima. Mas depois eu passo algumas questões em relação a isso daqui, um pouco mais direto. Mas, basicamente, vocês podem pegar os exercícios que vocês fizeram com o format e substituir o format pelo template, certo? Isso aqui é muito bacana, né? Que são verificações que vocês podem fazer sobre a string. Então, por exemplo, ó, você pode verificar se ela é alfanumérica ou alfa. Ou seja, se ela possui letras e números, apenas letras e números, ou apenas letras, apenas números. Esses três aqui, pessoal, eu vou testar, mas se eu não me engano, um deles, agora eu não lembro qual foi descontinuado nessa versão nova. Acho que eu acabei esquecendo de marcar. Aqui você verifica se a string possui só espaços, né? Às vezes isso veio de um erro, na hora que a pessoa às vezes foi digitando, veio só espaço. Você pode usar. Aqui você verifica se todas as letras são minúsculas, se todas as letras são maiúsculas, se você tem aquela estrutura de título, né? Ou seja, todas as primeiras letras maiúsculas, né, de palavras da minha string. Então, existem muito mais verificações, pessoal. Lá no final, sempre nas apresentações, eu coloco no final uma referência, certo? Que é de onde muitas vezes eu tirei a estrutura para montar a aula. E aqui tem muito mais informação sobre a classe string. Eu apresento apenas aquelas que eu acho assim, mais importantes para dar a vocês esse norte de que esse tipo de coisa existe. Esse é o meu objetivo aqui. Não é, por exemplo, destrinchar no detalhe a classe string, mas dar a ideia do que você pode fazer com ela. Principalmente, pessoal, para quê? Para evitar que você fique, por exemplo, criando código para verificar se aquela string de fato é um número antes de tentar converter
né? Então, esse tipo de coisa ajuda bastante, né? É bem implementado, é de implementação rápida. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui um string qualquer, não preciso mais de template, certo? Então, por exemplo, print. A casa 2. Aluno. É aluno falso. Por que que é falso, pessoal? Alguém arriscaria dizer? Tem espaço? Por causa do espaço. Agora é verdade. Falso. Ele não vai reconhecer esse 2.1 como um número decimal. Alfanumérico são letras, né, de A a Z, e números, de 0 a 1. Ponto, vírgula, essas coisas não são. E eu posso também o alfa, né? Deixa eu apagar aqui só. Então, aqui é alfa num, mais alfa não vai ser porque eu tenho o 2. Agora sim é alfa, certo? E isso basicamente para todos, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 33. América. É numérico? É numérico. Vou fazer os três logo. É numérico, é dígito e é decimal. Não, os três ainda são aceitos. Eu achei que esse cara aqui ou esse tinha caído fora. E todos três são falsos. Certo? Então, números decimais, ele não vai avaliar com isso daqui. Não sei se eu não vou dar a dica, não. Melhor, eu vou dar a dica. Pessoal, digamos que eu tenha um número decimal. E eu queira verificar se de fato é um número decimal, um ponto decimal, antes de converter, para não gerar um erro. Como é que eu posso fazer isso? Fiquem pensando aí, certo? Já vou deixar aí a dica. Pensando aí, daqui a pouco vocês vão tentar fazer isso. Vou dar uns 5 minutinhos e a gente continua. Os outros que eu tinha comentado, eu acho que é os cases e o espaço, né? Space. Posso também ter aqui, ó, print, casa.
Provavelmente deve ter para os outros também que a gente viu, pessoal. Todos verdade, né? Tirando isso de cima, né? Então, todos são espaço, todos são minúsculos, é dito. Então, veja que se eu faço isso aqui, ó, já deixou de ser verdade. Se eu faço isso aqui, ó, já deixou de ser verdade. Se eu faço isso aqui, ó, já deixou de ser verdade. Certo? Então, são verificações que a gente usa e isso ajuda muito em questão de robustez do seu código, né? Dele, porque não é uma esse tipo de coisa ele não vai evitar uma falha de sintaxe, né? De você digitar alguma coisa errada, mas é de na hora da execução do programa, né? Às vezes está esperando um número, o usuário digita outra coisa, ou está esperando em determinado formato, o usuário digita de outro formato. Então, você consegue, com essas verificações, né, avaliar certas situações e já se antecipar a elas, nem que seja excluir, né? Por exemplo, eu estou pegando isso aqui, esse pedaço aqui é numérico? Se for numérico, eu tento converter. Se não for numérico, eu já deixo para lá, às vezes dou um aviso ao usuário, digo, ô, meu amigo, isso aí não é numérico não. Né? Então, é bastante útil. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora, pessoal? Eu quero que vocês peguem o código anterior. A primeira coisa é bem facilzinho. Agora vocês vão converter, certo? Agora vocês vão converter. Deixa eu ir voltando aqui. Ixi. Então, vocês vão converter o valor para inteiro, mesmo que mantenha dessa forma. Não, aí você vai ter que... Tá, você pode fazer isso aqui, pode manter isso daqui, só que depois disso você vai salvar em outra string o número cru, né? Mas aí você vai colocar todas em um string só e vai separar isso daí por espaço. Simples, espaço. Certo? Só que eu quero que vocês convertam em número. E antes de converter, justamente para... Não entendeu o que, Grazi? Pode falar. Essa parte que o senhor explicou aí, não é mais usar esse comando, então? Não, você pode usar esse comando. /. Só que você vai criar uma outra string, certo? Além de todos. Né? Você pode botar, sei lá, números. E você vai salvar os números agora separados por espaço. Se você quiser apagar isso aqui, pode apagar. Mas se quiser manter, pode manter. Só que eu quero que vocês convertam o valor em número. Certo? Pronto. Tem uma situação mais fácil. Antes de fazer isso daqui, de acrescentar, eu quero que vocês verifiquem se o valor é numérico. Se o valor for numérico, não precisa fazer nada. Se o valor não for numérico, você vai avisar ao cidadão e dizer assim, ó, tal coisa não é numérico. Certo? Pronto, aí fica simples, beleza? Aí, 2 minutinhos aí. 5 minutinhos para vocês. Pessoal, vamos lá? Tiveram problemas em fazer? Basicamente vai ser um if, né, pessoal? Vocês vão pegar aqui, ó, simplesmente adicionar um if. If valor, ponto. Isso, não. Se só tem número aqui,
Melhor, se não é verdade, tanto faz. Então, vou dar um print. Não é número. Professor, em vez de não aí, numérico, né? Tá certo. O outro aqui é o alfanum. Numérico. Obrigado. Não. Então, o número de amostras, 3. Né? Vou botar aqui 2. Porque eu fui voltando o código. Aí. Uxi. Ah, 1.2. Aí ele vai dizer, 1.2 não é número. É número, mas por enquanto ele não reconhece. E o outro valor, 37. E aí ele apresenta lá só o que eles consideram numérico. Ok, pessoal? Depois vocês podem alterar isso daqui e aí pensar numa forma sabidinha de detectar quando tem o ponto. Beleza? Mas vamos seguir aqui. Outra coisa que é bem interessante, pessoal, são os métodos de busca, né? Que você pode procurar determinadas substrings dentro da sua string, dentro lá do seu texto. Então, você pode contar quantas vezes aquilo dali acontece. Você pode verificar se a sua string começa ou termina com determinada substring, certo? Você pode também encontrar mesmo, e aí você vai encontrar a posição. Né? Você diz, eu quero saber se tal string está dentro dessa. Aí ele vai lhe dizer e vai lhe retornar o índice de onde aquilo dali está ocorrendo. Além disso, você pode definir intervalos de busca. Né? Você pode chegar e dizer o seguinte, essa string existe a partir daqui ou daqui até aqui. Então, você consegue definir esses intervalos, certo? Para buscar dentro de um pedaço da string e não dentro da string toda. Basicamente, o índice e o ríndice funcionam da mesma forma que o find e o rfind. Cadê o rfind? O rfind, agora eu não vou lembrar, talvez a gente consiga testar, mas o rfind ele vai funcionar, só que o find ele começa da esquerda para a direita. E o rfind ele vai começar da direita para a esquerda, certo? Isso pode ser que a câmera aí esteja invertida, não foi eu que errei não. A esquerda é a direita. Ok, pessoal? Beleza? Então, aqui está mais ou menos como é que tem um uso, certo? Então, eu vou mostrar alguns usos um pouco mais clássicos. Não vou apagar não, isso aqui vai que eu queira depois usar. Mas, basicamente, deixa eu pegar aqui uma string qualquer, texto, bola, casa, bola.
Então, vou aqui contar quantas vezes tem bola. Então, print, texto, ponto, count, bola. Tem 3 bolas. Então, deixa eu só dar imprimir primeiro o texto. Bola, 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 bola. Só que tem 3 bolas. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, bola minúsculo. Então, para ser igual, tem que ser bola maiúsculo. Então, ou minúsculo, desculpa. Então, ó, aqui o B é maiúsculo, não vai entrar. Ok, ok, ok. Não entra, certo? Se vocês quiserem, mais uma vez, vocês podem usar aquela estratégia, ó. Texto.lower. Isso aqui eu vou colocar todas as letras em minúsculo e depois eu conto. Agora tem 5. Bola, 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 bola. 5. Ok? Então, aquelas ideias de você trabalhar com upper, lower, né, ajuda muito nesse sentido, né, de você tornar o seu programa um pouco mais genérico, né, não ficar limitado a essas questões de estar com letra minúscula ou maiúscula. Dúvidas até aqui, pessoal? Eu posso também usar um find, né? Vamos encontrar a bola. Print. Texto. Ponto. Find. Bola. Bola foi encontrada na posição 0, né? De fato, se você vem por aqui, ó, a primeira posição 0, já inicia um string bola. Então, de fato, existe um string bola na posição 0. Se eu faço o rfind, aí aconteceu na posição 20. Por quê? Porque eu venho de cá e aí aqui exatamente na posição 20, né, eu contei, ele acontece. Certo? Então, você escolhe por onde você está começando. Eu posso também começar a contagem a partir de determinado número, né? Então, vou ver quantas bolas tem a partir de 3, né? Ou seja, da posição 3. Isso já foi suficiente para eu não pegar a primeira aparição de bola, né? Então, como eu comecei de 3, então não é bola, não é bola, aqui é bola. Então, ele encontrou na posição 5, né? Então, 3, aí 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpe, na posição 10. É o de baixo. Ok? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Ok, pessoal? Dúvidas? Até aqui, ok? Então, vamos lá. Teve o find. Aí eu posso também delimitar um range onde eu vou procurar essa ocorrência, né? Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer, ó, entre 3 e 9, menos 1. Menos 1 quer dizer que ele não encontrou nenhuma ocorrência de bola entre o intervalo 3 e 9. Certo, pessoal? Então, por conta disso, ele não encontrou e fechou. Dúvidas? Posso passar? O último conteúdo, pessoal, vou também passar rapidinho, depois já vem os exercícios, aí vocês ficam livres para fazer.
Isso aqui é bem importante, certo? Isso aqui é bem importante. Que é o join. O join é menos importante. O join permite você criar uma string com sequência. O split é bem melhor. O split é bem mais útil, né? Pelo menos. O split permite você pegar uma string e quebrar ela de acordo com determinada coisa. Então, por exemplo, se eu quero separar todas as palavras em uma string, né? Imagine que elas estejam separadas por espaço, basta eu vir e dar um split, colocando como caractere a ser avaliado o espaço, ele vai criar automaticamente uma lista com todas as palavras que estejam separadas por espaço. Então, vou mostrar rapidamente aqui como é que funciona. E aí deixo com vocês antes que o meu computador ferva. Vou deixar esse daqui. Aí vou criar aqui uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Print. Essa daqui é a minha string que eu vou aplicar o método, né? É o método sobre string, não sobre sequências. Então, join e essa sequência. Ah, claro. Eu não posso juntar números, né? Eu tenho que ter uma sequência de strings. Então, ele já gera aqui um string com todos os elementos dessa minha sequência. Eu só dar um print na sequência. Então, tá aqui a minha sequência. Eu formei um string com base nessa sequência. Posso usar qualquer operador, inclusive o espaço. É melhor do que às vezes ficar dentro de um laço for. Para cada item eu vou pegar e fazer isso mais o que eu já tinha para ir criando uma string, né? É muito mais interessante usar dessa forma. E o outro, né, que é o meu split, eu vou criar uma sequência. Então, texto ponto split. Não vou colocar nada, então ele vai considerar que é o espaço, né? Seria o caractere padrão. Então, ó, ele criou uma lista com todos os meus elementos, ó, que estavam separados por espaço, já automático. Eu posso colocar um caractere aqui específico, vou colocar o L. Eu posso também dizer quantos elementos serão colocados. Então, ó, ele vai separar 3, né? Então, uma separação, 2 separações, 3 separações. A partir daqui, ele já mantém lá a string inteira, certo? Então, você também pode definir quantos elementos vão ser criados, né? Ele vai iniciando e na hora que ele preenche a quantidade de elementos, né, de separadores que vai identificar, ele já fecha a sequência. O split lines, eu não me recordo se ainda é usado. Esqueci de remover aqui. É uma versão do split onde o caractere obrigatoriamente a quebra de linha, certo? Veja, isso aqui foi o split lines. Se eu venho aqui
dou um split e uso o caractere /n, ele me gera exatamente a mesma coisa. Não é nada novo. Ok, pessoal. Dúvidas? Agora é a hora. Estamos terminando. Então, aqui tem os exercícios. Eles estão, a priori, um pouquinho melhor ponderados. Talvez mais à frente tem alguns mais pesadinhos. Quem não conseguir fazer, não se preocupem. É porque, na verdade, nós temos aqui pessoas de diferentes níveis, né? Tem gente que já programa, tem gente que está começando agora, então eu tento criar algumas questões que também sejam interessantes para aquele pessoal que já vem programando já há um certo tempinho, então que dê um pouquinho mais de trabalho para principalmente esse pessoal pensar e se divertir aí, né? Tentando fazer. Mas não quer dizer que se você não consegue fazer essa questão, que você não está aprendendo, né? O objetivo, principalmente nesse momento, não é que vocês tenham grandes ideias de programação. Aqui a ideia é que vocês conheçam a linguagem, né? Não é uma aula, por exemplo, de introdução a algoritmos, onde vocês vão aprender as coisas mais, tipo, alguns detalhes, como, por exemplo, se preocupar com implementação ótima, ou pelo menos otimizada da coisa. Não, aqui a ideia é conhecer um pouquinho Python, saber as estruturas básicas, saber quais são, o que é que a linguagem lhe permite. Vocês não precisam estar decorando isso daqui, eu mesmo decoro. Preparei a aula, não tem tanto tempo, e vez por outra eu digo o que é que tem mesmo, como é que é o código aqui para usar. A gente não vai decorar tudo isso no detalhe. Você aprende mais aquilo que você todo dia está usando, né? Mas tem muito detalhezinho que você vai rapidamente ali no Google, né? Como é que usa mesmo a função split? Pega um exemplo e já vai. Então não precisa se preocupar também em estar decorando isso, não. O objetivo aqui é mais que vocês realmente entendam e vejam o que é que a linguagem tem a oferecer, principalmente para que vocês não caiam em uma situação que é extremamente comum, principalmente para os alunos de engenharia, né? Engenharia, pelo menos elétrica, engenharia da computação, espero eu que não façam isso. A gente faz muita coisa de implementação braçal, né? Eu quero fazer isso, vou aqui pegar um laço for e vou não sei o que, quando na verdade já existem métodos da linguagem que fazem isso para você. Tudo bem, você está estudando algoritmos de ordenamento. Beleza, vou implementar aqui um merge sort, porque eu quero aprender, eu quero entender isso. Beleza. Agora, eu estou aqui programando um negócio, preciso organizar rapidamente aqui os elementos de uma lista. Eu vou implementar na mão grande um merge sort ou uma coisa mais força bruta? Não vou, né? A linguagem já resolve isso para mim. Então, vamos usar o que a linguagem de fato tem a oferecer. São boas práticas de programação, torna o código muito mais eficiente, porque essas funções muitas vezes teve gente que quem desenvolveu, ficou dias, às vezes semanas em cima disso daí, escovando o bit mesmo para tornar esse negócio eficiente. Mais uma vez, espero eu que fizeram. Mas o Python, ele roda, nunca usei ele para dados assim muito grandes, mas em geral ele roda suave. Né? Então, você tem essas funcionalidades, é importante que vocês conheçam, mesmo que, como eu disse, que vocês não decorem, mas que vocês saibam que existe, porque se um dia vocês precisarem, aí vocês já sabem, tem isso daqui. Eu vou lá no manual, às vezes quem guardar aí as apostilas, né? Às vezes, tem uma apostila do professor que tem uns negócios. Mas, em geral, essa referência aqui, ó, desse docs do Python, você encontra muita coisa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, tentem aí fazer os exercícios. Qualquer coisa, posta lá no grupo e eu tento, na medida do possível, responder. Tchau, tchau. Bom final de semana aí.